PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds. Pois é, faz muito tempo desde que eu escutei esse nome pela última vez e provavelmente você também. Pois é, foi bem difícil manter os holofotes nesse jogo, enquanto outro jogo só crescia em popularidade lá em 2018 mesmo. E antes de Fortnite chegar propriamente, PUBG era um jogo extremamente bom. Não é à toa que ele vendeu tanto e é realmente difícil acreditar que um jogo que já foi tão grandioso atualmente está praticamente morto, sequelado, todo fodido, fragmentado e por aí vai. Por mais que hoje em dia esse jogo seja assim, houve um tempo que ele não era. Hoje o PUBG que existia era um jogo inigual, era impossível ter um jogo parecido com o PUBG. E essa história de, bem, como meu jogo favorito morreu. Só dar uma menção, eu meio que já tava com essa ideia na minha cabeça tem um tempo, eu só não sabia como falar propriamente. Aí o Cursed Judge postou nessa última semana mesmo um vídeo sobre PUBG e tipo, esse vídeo desengatou todo o pensamento e todo o meu raciocínio pra poder fazer esse vídeo. Então, muito obrigado, vão lá dar uma força pra esse cara. Enfim, se você não conhece PUBG, eu vou dar uma pequena contextualização. Basicamente, PUBG foi um dos jogos mais influentes, se não o mais influente dos últimos 10 anos. E eu falo isso, tipo, sem remorso nenhum. PUBG simplesmente inventou os jogos Battle Royale e meio que popularizou ele. Não necessariamente inventou, mas ele que popularizou pra grande massa de pessoas. Isso lá em 2017 com 2018. Mas no final de 2017 mesmo. Esse gênero meio que já existia em jogos como H1Z1 e Arma, eu acho, mas nenhum desses jogos era propriamente um Battle Royale do que PUBG era. PUBG foi o primeiro jogo a ser só um Battle Royale. H1Z1 era um jogo de sobrevivência que misturaram os mods e Arma era praticamente a mesma coisa. Enfim, PUBG nasceu nessa época e ele foi muito jogado. Acho que por muito tempo na Steam ele foi o jogo mais jogado de todos online e na Twitch eu acho que ele já até passou League of Legends em questões de viewer. Então dá pra você ver que assim, é bizarro quantas pessoas gostavam de PUBG ou conheceram nessa época. E assim, citar por que ele cresceu tanto é meio complicado, pra ser honesto. Até porque são muitos fatores e eu não acho que existia certo ou justo falar, tipo, só foi o Battle Royale e deu sucesso por causa disso. Porque não é tão simples assim, mas isso merece um vídeo inteiro dedicado sobre isso, mas não é sobre esse início que eu quero falar aqui. Então eu vou deixar essa ideia aí pra depois, mas saibam que PUBG subiu em popularidade em níveis astronômicos. E assim, é bizarro pensar isso porque ele era só um pequeno jogo indie e ele literalmente dominou o mundo inteiro por quase um ano e meio. E ele foi tão influente que depois de PUBG, basicamente todos os jogos online, principalmente se forem AAAs, tiveram um modo Battle Royale. Sério, tipo assim, já teve até jogo MOBA que virou um Battle Royale. Enfim, vamos continuar, né? Eu conheci PUBG quando eu tinha meus 13 ou 14 anos. Eu honestamente, assim, não vou conseguir falar como eu conheci PUBG porque eu honestamente não lembro. Mas eu acho que dois fatores foram bem importantes. Primeiro que foi o boca a boca, né? Eu tava conversando com os meus amigos da escola e todo mundo, caralho, mano, olha esse jogo aqui, o PUBG, que foda. Aí eu, caralho, esse jogo é foda e comprei. Mas eu ainda assim acho que o Jake Pudding teve uma certa influência nisso. Na época ele tava falando que, tipo, o PUBG era o melhor jogo de todos e que ele tava viciado. E eu falei, mano, eu vou comprar esse jogo então e ver como é que é. E eu comprei o PUBG. Atualmente ele é o meu segundo jogo mais jogado da minha vida inteira. Provavelmente ele só deve perder pra LoL, eu acho. Que eu devo ter, tipo, umas... sei lá, eu nem quero falar isso, tô com vergonha. Enfim, foi assim que eu conheci PUBG e eu joguei muito dele. Meu PC nunca foi um dos melhores, o jogo também não era o melhor otimizado, então... dava pra jogar até, né? Enfim, e assim eu comecei a jogar PUBG e eu descobri uma coisa na época que PUBG era simplesmente diferente de tudo que eu já tinha jogado. Sei lá, com os meus 13 anos, eu jogava só CS, LoL e... sei lá, alguns jogos meio randoms, assim, que provavelmente vocês não devem conhecer e que nem eu lembro direito, pra ser honesto. E PUBG era simplesmente diferente de tudo isso. Olhando pra trás, hoje eu consigo ver o porquê que eu gostava tanto daquele jogo, mas na época, sei lá, eu era idiota e eu era meio sequelado mentalmente. Eu era sad boy nessa época, meio esquisito. Enfim, hoje eu consigo olhar e ver o que fazia PUBG ter um charme muito interessante, por que eu viciei tanto nesse jogo a ponto de ser simplesmente o segundo jogo mais jogado que eu tenho. Isso tudo porque simplesmente quando você entra no jogo, você se depara com algo muito fora da curva. Ao invés da mira ser algo completamente importante, como em praticamente qualquer FPS... Sim, eu sei que FPS é first person e o PUBG é em third person, mas
vocês entenderam o ponto. PUBG e a mira em si não era um fator tão principal como em CS. O que vai contar mesmo é a sua estratégia e principalmente o seu posicionamento no mapa e como você vai jogar o jogo. Claro que outros FPS também são assim, mas esse elemento em PUBG era simplesmente diferente. Principalmente porque PUBG não era caótico na maior parte do seu tempo, como o CS vai ser, ou como Overwatch vai ser, ou até como LoL. Mas sim, PUBG era um jogo muito mais soturno e calmo, que por muitas das vezes fazia você se sentir paranoico e extremamente atento ao seu redor, porque qualquer pessoa pode estar te vendo, ou sei lá, dependendo de qualquer movimento que você faça, você pode ser encontrado. Isso estava uma adrenalina bizarra. Tipo, eu realmente lembro de jogar PUBG praticamente tremendo e com a adrenalina pulsando assim, suando frio pra caralho, como se minha vida dependesse daquilo, pra ser matado de costas e xingar muito alto e bater na minha mesa, porque eu era uma criança burra e idiota. Inclusive, eu não vou esquecer, tinha uma gravação disso, mas eu já perdi. Eu acho que eu tava na montanha, eu levei atrás e eu gritei, falei: porra, vai tomar no cu. Aí eu recebi um xingo, obviamente, né? E todo esse sentimento de tanto adrenalina quanto paranoia acontece muito por causa da atmosfera do jogo, que de certa forma é extremamente opressiva e densa. Ela é reforçada principalmente sobre os sons do jogo. Tipo, é bizarro como os sons de PUBG são extremamente diferentes de qualquer tipo de jogo. Só por comparação, é assim que é o tiro de uma AK, sei lá, no CS, por exemplo, e assim é no PUBG. Dá pra você entender quão diferente, pesado e denso a do PUBG é. Mas isso daí é uma vertente que eu vou entrar logo mais. Mas enfim, em PUBG os sons são extremamente realistas e nada que não precise ter som vai fazer. Você não vai escutar um sonzinho do seu inimigo morrendo assim, um dronezinho que tem no Fortnite, ou seu personagem vai soltar uma fala. Não, não vai ter isso. As armas têm um barulho estridente, os carros têm um som extremamente pesado e barulhento pra você escutar quilômetros de distância. As bombas literalmente deixam surdo, o barulho do avião é insuportável. Abrir portas e pegar itens fazem sons extremamente realistas e às vezes você sequer percebe que você pegou um item pelo som. Quando você entra em combate, a única forma de você saber que alguém morreu é literalmente o som do fogo cessando. O som do ambiente é praticamente inexistente, você só escuta os seus próprios passos e não existem falas ou brincadeiras dos personagens na partida. E quando você ganha, principalmente, você não é congratulado com confetes, com uma música ou alguém falando vitória, mas sim com isso daqui. Nada, você não é congratulado. E essa parte do som, e muitas das vezes a gente mesmo não presta atenção nos jogos, isso é normal, mas tipo, é muito foda quando você consegue perceber essas sutilezas no som e como ele literalmente muda a forma como você percebe um jogo em si. Mas, enfim, voltando, tudo isso faz o jogo ser opressivo, te deixa literalmente alerta em todo momento e com a adrenalina, como eu disse, pulsando, porque qualquer pessoa pode estar em qualquer lugar, porque é bizarro quão grande o mapa desse jogo é. Se você tá andando em um campo aberto, você pode tomar de algum lugar. Se você tá em um prédio ou numa cidade, pode ter alguém em alguma janela te espiando. Isso é bizarro. Tipo, sério, olha o tamanho desse mapa. Literalmente não existe um lugar seguro pra você andar. E o mapa ser tão grande assim, cria mais essa atmosfera extremamente pesada que fica sobre você. E tipo, isso é muito foda. E o mapa ser grande também faz com que não só as partidas sejam grandes, mas que também que você tenha que andar muito e você tenha que se expor mais durante as suas caminhadas até a safe ou algo assim. Isso tudo te deixa muito mais exposto e muito mais suscetível a algum perigo ou a ser morto ou algo assim. Isso tudo corrobora no jogo ser muito demorado e lento, chegando a tipo quase 30 minutos de jogo. E por mais que nesses 30 minutos, sei lá, 10 você vai estar em combate propriamente ou até menos, nos outros 20 você vai ficar simplesmente em paz, entre muitas aspas. Você não vai ter nenhum combate direto, mas tipo, você vai estar completamente paranoico achando que tá em combate a todo segundo e totalmente alerta. E um jogo fazer isso durante tipo 30 minutos é bizarro. É um marco assim que eu não vejo em nenhum outro jogo. Todos os outros jogos são tipo mais lentos assim em algum momento, mas PUBG não. PUBG é literalmente todo momento você tá com a adrenalina pulsando. Isso tudo também faz a morte nesse jogo ser o fator principal, porque você não vai simplesmente morrer e renascer, mas sim vai perder basicamente tudo que você conquistou na partida. Então as derrotas, combates e mortes vão se tornar exageradamente mais pesados e densos do que em qualquer outro tipo de jogo. Isso puramente por fatores psicológicos. Você não vai querer morrer. Você já tá com loot, você já tá com tudo de bom e de melhor, você vai querer ganhar essa partida. Isso pra mim faz PUBG ser um jogo
genial e muito bom e tão diferente de todos os outros. E esse sentimento é algo que você até consegue sentir vendo um vídeo ou uma stream. Eu lembro que quando eu via, sei lá, os vídeos do Jake Pudding, por exemplo, eu ficava, tipo, tão tenso quanto ele, porque eu queria saber qual que ia ser o resultado da partida. Então esse jogo afetava até o espectador. Claro que assim, como espectador você não ia sentir isso a todo momento, às vezes o vídeo podia estar chato, ou você queria ver só as kills mesmo, mas a experiência real de PUBG era só uma e você ia só ter ela jogando o jogo propriamente. Mas tem um pequeno problema, que é que justamente por causa disso, do jogo ser um pouco lento e você não ter todo esse pico de adrenalina a todo momento, por mais que você ficasse numa adrenalina alta jogando o jogo, que foi nesse ponto, nessa pequena ferida, que um dos problemas de PUBG começou a aparecer. Porque ninguém entendeu o PUBG propriamente. Assim, eu não quero ser esse tipo de pessoa, mas meio que já sendo, ninguém realmente estava interessado no que PUBG realmente se propunha a ser. Sendo um jogo mais lento, mais estratégico, enfim, todas essas outras características que eu já citei. Porque a maior prova de que ninguém entendeu o PUBG é que meio que todo mundo só estava interessado em cair na escola e ficar rushando os primeiros segundos de jogo. Assim, eu particularmente não acho que as pessoas jogarem o jogo de uma forma diferente é algo ruim. Inclusive eu já tenho um vídeo inteiro falando sobre isso e toda vez eu faço praticamente questão de falar que é importante jogar jogos de uma forma diferente, mas isso meio que tomou todo o brilho do jogo e isso causou consequências que de verdade mataram o jogo praticamente. Enfim, se você não sabe disso, basicamente no PUBG tinha um local, não era nenhuma cidade, era só tipo uma construção que era a escola. E basicamente lá tinha um dos melhores loots do jogo inteiro e meio que todo mundo só focava em cair lá. E sempre caía muitas, mas muitas pessoas, incontáveis. Basicamente a dinâmica do jogo mudava. O que era antes você pegar e ficar intocado até acabar o jogo praticamente, o jogo virou um rush. Você chegava, pegava sua arma o mais rápido possível, tentava limpar a escola da forma mais brutal. E eu tenho que admitir, realmente era muito legal, principalmente pra ver, porque era cada play que os streamers faziam nessa época na escola que era tipo sacanagem, mas enfim, o jogo não era necessariamente pensado pra ser assim. Dava pra claramente entender que, por mais que isso fosse algo muito da hora e que assim, talvez merecesse um modo à parte, o jogo não era pra ser jogado. Eu falo isso com pesar no coração, honestamente, porque era muito da hora, mas isso ser muito da hora meio que custava toda a forma com que o jogo era feito pra ser jogado. Enfim, toda essa questão da escola se tornou extremamente popular. Isso acabou infectando não só a escola, mas sim também praticamente todos os outros lugares do PUBG. Onde agora o meta, ou o que as pessoas mais gostavam de fazer, era simplesmente pegar uma arma o mais rápido possível e já ir rushando em outra pessoa pra poder matar ela. Isso em, tipo, literalmente qualquer momento do jogo, principalmente no início. E meio que a comunidade ficou com uma sede, né, de poder fazer mais isso e meio que eles não receberam o que eles queriam. Porque foi mais ou menos nessa época que PUBG tava nos seus ápices, onde ele realmente foi lançado. Até esse tempo ele tava no beta. Então ele foi lançado na sua atualização 1.0 e com ele foi adicionado o mapa Miramari. Bem, na época eu lembro de eu não ter gostado muito daquele mapa, porque literalmente só, tipo assim, nos primeiros 5 dias de jogo só caía esse mapa, nem caía Erangel. Isso me fez ficar muito enjoado desse mapa muito rápido. Mas enfim, olhando pra trás, eu lembro que, tipo, era um mapa muito bom, na verdade. Eu gostei bastante dele. Se eu não me engano, ele é do mesmo tamanho ou até maior que Erangel. Enfim, não vou entrar nos detalhes, mas eu acho o mapa muito bom também. Por mais que Erangel seja muito mais icônico. Mas a comunidade não gostou, elegendo ele simplesmente o pior mapa. Honestamente, eu não sei porquê. Gamers geralmente são muito chatos e odeiam qualquer tipo de mudança. Então, talvez esse hate nem tenha sentido, porque na época eu também era assim. Enfim, voltando, basicamente o jogo recebeu um hate absurdo, porque o mapa era grande, talvez até maior do que Erangel, e tinha muito mais lugar aberto, então você ficava muito mais exposto. Tipo, porra, não é um deserto, obviamente era muito mais aberto. Mas, enfim, esse mapa ainda assim, na minha visão, é um mapa muito bom e muito decente, na verdade. Mas essa foi a época onde eu mais ou menos deixei de parar de jogar o jogo, porque, e essa história é muito engraçada. Basicamente, eu lembro que eu tinha formatado meu PC, ou desinstalado o PUBG pra instalar de novo, alguma coisa assim. E o jogo simplesmente só parou de funcionar. Aparecia um erro na tela, não lembro qual que era. E, pois é, foi assim que eu fiquei sem jogar PUBG. Até hoje eu não entendo que erro foi esse, ou por que aconteceu, ou porque, tipo, do nada o meu PUBG só parou de funcionar, mas pelo que eu me lembro, eu não fui o único nisso. O PUBG nesse momento tava num ápice de erros, cheaters e principalmente má otimização, sei lá, não sou nerd de palavra.
A questão é que é o seguinte, PUBG era um jogo já desde muito tempo muito mal otimizado. Tipo assim, muito mal otimizado mesmo. Eu não sei o que aconteceu, literalmente virou essa atualização e por algum motivo, nenhum PC basicamente estava rodando o PUBG mais de uma forma decente. Isso já era um problema antigo, mas por algum motivo não tinha tantos problemas assim em Erangel. Esses problemas realmente foram se intensificar em Miramar com a primeira atualização do jogo e, pois é, teve uma epidemia de cheaters também no jogo, já que assim, se você não sabe, PUBG era um jogo bem mal feito na questão da programação, então tipo, isso fez com que muitos cheaters fossem aparecendo cada vez mais e mais e tipo, não tinha como arrumar isso de um jeito simples, porque o jogo era muito mal feito e o código era muito ruim, então meio que ficou por isso, né? Então esse conjunto de problemas fez com que fosse crescendo um enorme desinteresse em PUBG, porque apesar de tudo e acima disso tudo, o jogo era pago, então você estava pagando pra jogar um jogo quebrado, com cheaters, muito mal otimizado e que teoricamente você não gostava do novo mapa, mas enfim. E era só questão de tempo, porque assim que um jogo fosse pensado para ser mais rápido, mais dinâmico e menor e que tivesse mais lutas, ele tomaria rapidamente o lugar de PUBG. Acho que todo mundo sabe que é aqui que Fortnite entra. E esse fatídico dia chegou. Fortnite cobriria praticamente todos os problemas que o PUBG tinha. Praticamente não tinha cheaters, o jogo era muito mais leve, bem otimizado, bonito e principalmente Fortnite era um jogo extremamente rápido. Sério, tipo, até hoje, cada partida de Fortnite mal chega a durar 30 minutos, é 20 estourando e olhe lá, é muito rápido mesmo assim. E até as partidas que duravam mais, seus 30 minutos mais ou menos, não pareciam ser tão grandes assim, porque a todo momento ou você estava andando, ou você estava em combate, e enfim. E com isso o Fortnite era tudo que todo mundo estava querendo na época. Um jogo mais rápido, um jogo mais leve, mais tranquilo de se jogar, um jogo que mecanicamente chamava mais atenção, porque tinha toda a questão de construir isso, tipo, era bem dificinho de aprender, na verdade, mas isso gerava um interesse, porque era muito mais legal você ver as lutas, mais que elas fossem, tipo, só isso. E fica muito claro por que as pessoas preferiram o Fortnite ao PUBG, principalmente quando a gente vê os detalhes de como cada um desses dois jogos foram feitos e funcionavam. Isso vem principalmente na ambientação e no mapa que eu já tinha falado atrás. Fatores esses que tornaram Fortnite um jogo muito mais aprazível e gostoso de se jogar do que PUBG. E começando pelo mapa, a comparação dos dois é mais ou menos essa. Pois é, o mapa de PUBG é quase 3 vezes maior do que o de Fortnite, o que significa muito menos andança pelo mapa e muito mais combate, já que todo mundo vai estar mais aglomerado. Isso sem também querer falar no quesito de tempo do jogo. Tem um conceito muito importante pra gente entender por que Fortnite passou PUBG tão disparadamente, que é toda essa questão do combate que vem principalmente na idealização do mapa e no conceito de cold e hotspots, que são basicamente nomenclaturas que vão definir locais onde poucas pessoas vão cair e locais onde muitas pessoas vão cair. E pra vocês terem uma ideia, esses são os spots quentes do mapa do PUBG, tendo mais ou menos 13 spots desses, e se a gente comparar com Fortnite, ele tem 19. Só que a questão em si não é nem quantos hotspots cada um tem, mas sim quantos spots gelados que cada um vai ter. PUBG favorece você muito mais quando você cai em locais fora de hotspots, como por exemplo, pequenos agrupamentos de casas podem te fornecer outra saída para poder começar no jogo e ainda assim te dar um loot muito bom. Então você não precisa necessariamente entrar em um combate no início do jogo para poder jogar ou cair em um lugar bom para ter um loot bom. Basicamente cada casa tinha uma chance enorme de ter loots bons e cada casa era tipo um aglomerado assim. Você andava um pouco e já achava outra e depois achava outra e depois achava outra. Isso, querendo ou não, aumentava o tempo do jogo, já que você podia só ficar intocado nas casinhas, andando de casa em casinha e você achava um loot bom, querendo ou não. Isso fazia o jogo ter muitos spots gelados, que, pelo que eu contei, vão pra mais de 50. E no Fortnite isso praticamente não acontece, onde a gente vai ter apenas 10 cold spots. E tudo isso faz que, subitamente, o Fortnite favoreça mais o conflito inicialmente entre os jogadores, que é algo que aumenta o pacing do jogo e deixa ele muito mais rápido. Mas como eu disse, não é só o mapa. Fortnite em si é uma experiência muito mais agradável, muito por causa da sua ambientação, que é extremamente mais aprazível e muito mais confortável de se jogar de certa forma. Diferente do PUBG, é que você consegue escutar os passarinhos cantando, os seus passos não são tão densos e tem muito mais sons de confirmação de tiro, morte dos inimigos, e assim, isso tudo deixa a experiência muito mais aprazível e confortável de se jogar. Não é só literalmente nada. E só pra você ter uma ideia qual que é a diferença enorme que esses jogos têm, basicamente isso é o som de um X1 no Fortnite.
E isso daqui é um som de um X1 no pub. E dá pra entender como a atmosfera do Fortnite é muito mais convidativa. Tipo, cara, pelo amor de Deus, o som das armas do pub dá um susto do caralho. Enquanto isso, no Fortnite tem uma granada de dança que toca uma musiquinha. Enfim, também é muito mais simples e fácil de você entender o que acontece em cada luta no Fortnite só pelo ouvido. No pub você realmente tem que prestar atenção nessas outras paradas, porque literalmente não tem nenhum efeito fora o de sangue que nem dá pra ver direito dependendo da luta. E outro fator que ajudou o Fortnite a ser bem mais aprazível é que a morte ou você perder no Fortnite não é tão ruim como é no pub, já que no Fortnite tem inúmeras coisas a serem feitas fora ganhar propriamente, como as missões do passe, ou achar certo item, usar escudo, andar agachado e... assim, atualmente isso virou uma bagunça do caralho. Você termina a partida e fica tipo meia hora só, pipocando assim, ó. Cara, terminou, você bebeu um escudo, você recuperou 1 de vida, parabéns. Isso é muito irritante. E só um disclaimer, eu voltei a jogar o Fortnite atualmente, tipo, cara, me deixa muito puto porque tem muito som toda hora nesse jogo, cara. Caralho, é muito chato, dá um susto da porra, vai se fuder. Enfim, obviamente eu não tô julgando o Fortnite ou esses fatores que eu falei fazem ele ser um jogo ruim, mas... enfim, não é à toa que Fortnite deu um caldo em praticamente toda a fanbase de pub, que na época tava literalmente segurando por fios no jogo. E depois de todo esse efeito do Fortnite, a situação pro pub ficou meio complicada pra falar o mínimo. Basicamente, depois do caldo que o Fortnite deu no PUBG, o jogo praticamente morreu. Teve muita coisa interna dentro disso. Acho que o diretor criativo de pub simplesmente falou: mano, essa bomba aqui não tá na minha mão, eu vou fazer outra coisa. Eu não sei o que ele fez ou tá fazendo atualmente, mas eu desejo tudo de melhor pro cara. Ele realmente tinha a cabeça no lugar certo, honestamente. Bem, basicamente eu pesquisei aqui algo que eu deveria ter feito antes. Basicamente o Brendan Jin tá fazendo um projeto novo, que é o Project Artemis, que é basicamente uma engine de jogos que é enorme. Pois é, dentro dessa engine de jogos, ele tá fazendo o Project Prologue, que vai ser basicamente um jogo meio sandbox. Não vai ser nem um jogo, vai ser só tipo, você vai poder andar pelo mapa. Só que a questão é que esse mapa é enorme, são 160 km por 160 km. Isso é quase 20 vezes o tamanho do mapa de pub, pra vocês terem uma ideia. Basicamente ele tá desenvolvendo isso com um monte de outras pessoas e isso é muito foda. É isso. Ele também quer fazer isso tipo um Roblox, assim, para as pessoas poderem criar jogos dentro da engine dele. O que é muito foda, vai ter até multiplayer. Pô, esse cara é muito insano. A nova direção do pub ficou, se eu não me engano, nas mãos de um estúdio chinês. E... pois é, o pub até tentou se adequar com novos mapas que eram menores e com mais hotspots. E já era um pouco tarde, porque ninguém tava jogando esse jogo, praticamente. Teve até novos modos de jogo, como First Person, Third Person. Tinha até um modo de Deathmatch, que era bem legal, na verdade. Mas hoje, esse jogo virou uma bagunça completa. Teve essa mudança na direção e basicamente o foco do pub mudou pro pessoal de fora da China, porque agora realmente dá pra ver que o jogo tá focado no mercado chinês. Tem tipo muita parceria, muita coisa estranha e honestamente o jogo parece um Free Fire da China, o que é meio estranho de se falar. Enfim, isso daí que aconteceu com o pub. E até acabou virando de graça. Enfim, sério, tipo, atualmente o pub virou só uma bagunça. O que antes era um jogo indie revolucionário e que talvez não seja tão lembrado como algo tão importante quanto ele foi, pub foi provavelmente o jogo mais influente, se não da década, talvez da história dos jogos. Tá, eu acho que eu exagerei aí um pouquinho, mas ok, pub existe. E eu ainda tenho memórias boas com esse jogo, eu acho que vocês também. E tipo, Fortnite acho que fragmentou um pouco também, sei lá, antes de eu ter jogado essa Season OG, sei lá, o jogo tava tipo uma bagunça do caralho, eu não entendia nada e tocava Cars Fat Headrush na rádio por algum motivo. Mas, enfim, eu já falei e reclamei o que eu tinha pra reclamar de Fortnite. Mas toda essa história é meio triste, na verdade, porque eu realmente tenho uma memória muito boa com o pub. Como eu disse, acho que é o segundo jogo que eu mais joguei na minha vida. Assim, eu tenho 360 horas e acho que ele chegou na minha vida em um momento muito importante, quando eu tava ali meio que me desenvolvendo e, enfim, eu gosto bastante desse jogo, tive muitas memórias felizes e não liguem, pelo amor de Deus, que a porra do meu nome é Comuna Doctor. Não questionem essa porra, eu não vou explicar mais. Como todo vídeo essay, entre aspas, tem que terminar com uma frase legal. Por trás de tudo isso que, sei lá, que
PUBG é hoje, tem uma joia. Um jogo que foi simplesmente contra tudo e contra todos. Não foi um jogo a se seguir o hype, mas sim um jogo que criou o hype. Provavelmente um hype que vai continuar perpetuando em toda a indústria de jogos online. Ele é um marco inimaginável, tipo, de verdade é insano você pensar que literalmente um jogo indie ditou o que os jogos AAA iriam seguir fazendo por mais de 5 anos e provavelmente até mais do que isso. E talvez nenhum jogo consiga ser tão influente e tão inovador quanto o PUBG foi pra sua época. Toda essa coragem fez PUBG ser um jogo único. E após isso tudo, eu afirmo que com certeza nenhum outro jogo na história vai conseguir fazer o que PUBG fez. É isso. Tchau. Basicamente, só uma última mensagenzinha aqui do vídeo. Queria agradecer pelo ano. Eu não gosto muito de colocar essas mensagens no final, porque eu acho meio anticlimático. Mas eu sei que quem tá aqui são os true de raça do canal, quem realmente gosta, quem realmente acompanha. E caso você não tenha visto o meu último vídeo, basicamente o canal eu vou postar com mais qualidade, mas com menos frequência. Então, agora mais do que nunca, eu preciso meio que do apoio de todo mundo pra poder tá vindo ver meus vídeos, porque o YouTube realmente agora não vai ajudar tanto quanto ajudava antes. Então, tipo assim, eu vou precisar muito do apoio de vocês e, cara, vocês me apoiam como sempre, dando like, comentando. Comenta qualquer merda aí que eu já vou achar da hora e vou dar um coraçãozinho responder. Mas acima de tudo, eu acho muito importante vocês me seguirem em outras redes sociais que não o YouTube. Em janeiro, assim que meu processador novo chegar, que eu uso um i3 agora, pra quem não sabe, eu comprei um i7. Finalmente eu tá podendo fazer live direito, sem tá a 3 FPS. Então me siga no Twitch, no Twitter e no Instagram também. Aí os arrobas na tela, porque é muito importante. Eu sei que o Twitter tá uma merda, mas pelo menos me segue lá, eu vou postar uns negócios legais. Eu sempre tô postando spoilers de vídeo, uns desenhos que eu tô fazendo. Enfim, eu realmente gosto de manter todo mundo antenado do que eu tô fazendo. Não só no Twitter, como possivelmente também no Instagram, por mais que eu não use muito. E também na comunidade aqui do YouTube. É realmente muito importante esse tipo de apoio, né? Falando só um pouquinho sobre os próximos meses. Provavelmente em janeiro não vai ter vídeo, porque eu vou estar preparando um vídeo bem importante pra mim. E também porque eu quero tirar umas fériasinhas. Eu tô realmente muito cansado. Então, depois disso eu realmente vou voltar a engatar no YouTube com possivelmente uma nova estética. Eu não tenho nada muito da hora pra dar um spoiler pra vocês, mas talvez tenha a ver com esse tweet que eu fiz aí há um tempo. Enfim, o canal vai mudar de novo, acho que tá todo mundo muito acostumado com isso, mas enfim, espero que vocês gostem dos próximos vídeos e do futuro do canal. Então, bem, muito obrigado pelo ano, pelo apoio, todo mundo de raça aí do canal, os caras mais foda, e é isso, tchau.